A palavra crise certamente faz parte do seu vocabulário há algum tempo. Mas você sabia que essa crise que a gente está vivendo agora, ela começou lá em 2008, no dia 15 de setembro, com a quebra do banco Lehman Brothers? Será que essa crise que a gente está vivendo tem relação com outras crises que a gente já estudou? Eu juntei um grupo de professores, amigos meus, para que eles tentassem responder de forma simples essas perguntas. E mais, como que essa crise que acontece lá em 2008, lá nos Estados Unidos, chega hoje, na nossa casa, em Rio das Ostras, na nossa região, no preço do nosso arroz? Será que a gente consegue responder? E você, vem junto? É muito difícil falar sobre isso em pouco tempo, mas a gente entender um pouco de como se estrutura o sistema capitalista para que a gente possa perceber as crises desse sistema capitalista e como que essas crises afetam diretamente as minorias dentro da sociedade, né? O capitalismo está intimamente ligado à crise, crise econômica, política, econômica, ambiental e diversas outras, porque na medida em que ele produz mais e produz tecnologia para produzir mais, ele aumenta a quantidade de mercadorias produzidas e com a aplicação dessa tecnologia na produção, parte desses trabalhadores passam a ser desempregados ou subempregados. Então, portanto, se aumenta-se a produtividade, mas diminui-se a capacidade de consumo. E isso, obviamente, são dois limites conflitantes. A crise tem um aspecto fundamental que é uma crise profundamente financeira. É uma crise onde os capitalistas, por estarem extraindo uma taxa de mais-valia muito alta, o valor que o trabalhador produz, além do que recebe no salário, esse trabalhador, muito superexplorado pelo neoliberalismo, ele não consegue acumular capitais para comprar a mercadoria que está sendo produzida cada vez de forma maior e, por isso, a crise do sistema de consumo. Além disso, o capitalismo busca expandir incessantemente, infinitamente, o seu lucro num sistema de recursos naturais finitos, levando por vezes a colapsos ambientais muito graves, como é o caso do aquecimento global, as queimadas nos Estados Unidos, as queimadas no Pantanal, ou mesmo, por que não, a pandemia do coronavírus. Todas as crises do sistema capitalista, sejam imobiliárias, sejam especulativas em bancos, elas ocorrem a partir de uma produção, uma intensa produção, e que aí o mercado não dá conta de consumir essa produção e aí então a gente entra em crise. Essas crises do sistema capitalista, elas são sempre crises cíclicas. É um sistema econômico em que ele foi calcado para que, de vez em quando, em alguns momentos da sua existência, pudesse ter essas possibilidades de crise. Todas as crises são diferentes, porque são historicamente diferentes. Uma crise financeira, ela depende muito do crédito, né? O crédito faz com que o consumo temporariamente possa ir além da capacidade de pagamento imediato. Marx dizia que o crédito funciona como um elástico, mas se ele se esticar demais, ele acaba se rompendo. Foi exatamente isso que aconteceu em 2008. Os trabalhadores com baixos salários não conseguem pagar os seus empréstimos, gerando uma crise financeira. O que acontece é que hoje, né, a gente está falando em 2020, a gente tem uma crise do sistema capitalista que advém aí dessa última onda que foi em 2008, uma crise que foi ocasionada por uma bolha especulativa imobiliária nos Estados Unidos e na Inglaterra e que se espalhou no restante do mundo. O que acontece é que hoje essa crise do sistema capitalista é uma crise global, universal. Ela afeta todos os lugares no mundo. Os capitalistas, como eles não conseguiam investir em capital produtivo, porque o excesso de mercadorias no mercado fazia com que os trabalhadores não tivessem condições de comprar essa mercadoria, porque estavam sendo superexplorados, isso fez com que os capitalistas investissem em capital especulativo na Bolsa de Valores. Por isso houve uma quebradeira na Bolsa de Valores,
porque estavam se falando de um capital que na verdade era um capital fictício. E aí quando todo mundo resolve retirar esse dinheiro da Bolsa de Valores, há uma quebradeira da Bolsa de Valores e por consequência da economia mundial. Por tudo isso que está sendo dito, o que me parece é que o próprio sistema capitalista é um sistema em crise. E me parece que se o sistema capitalista tenta ao máximo utilizar o argumento da crise para retirar direitos dos trabalhadores, em algum momento é necessário que os trabalhadores se organizem para, a partir da crise, acabar com o capitalismo. Mas eu queria saber ainda como que essa crise internacional ela chega até o Brasil e ela chega até as nossas regiões. Vamos ver se nossos amigos nos respondem. Essa crise vai chegar no Brasil por meio de uma crise de commodities. O que são os commodities? São as mercadorias vendidas no mercado internacional de baixo valor tecnológico agregado. Então, matérias-primas, petróleo, sapato, indústria alimentícia, que é o forte do Brasil, serão vendidos no exterior, só que elas em 2014 vão sofrer um abalo, porque os preços dessas commodities, em especial do petróleo, vai cair bruscamente. A gente consegue observar, com dados que estão disponíveis para todos, que os grandes empresários e os bancos estão aumentando seus lucros no meio da crise. A agroindústria, agora, com o resultado do PIB, mostrou uma alta, uma exportação também muito grande, crescente, até por causa da alta do dólar, né? E, por outro lado, os alimentos que estão disponíveis para a população no Brasil estão mais caros. Então, quem está pagando por essa crise é a população mais pobre. E ela vai atingir, sobretudo, a classe trabalhadora, ao povo periférico, nas cidades, nos estados, né, em todos os locais onde você tem uma periferia muito grande. E aí, os trabalhadores brasileiros pagarão por essa crise com a perda dos seus direitos, com a perda da sua aposentadoria, com a perda da sua carteira assinada, com trabalhos cada vez mais precarizados, com uma alta taxa de desemprego, que pressiona não só o desempregado, mas também o trabalhador que está empregado, porque fica morrendo de medo de perder seu próprio emprego. As últimas reformas foram feitas todas a toque de caixa, de uma forma acelerada, com o argumento de que estamos em crise e precisamos resolver essa questão. Mas as reformas trabalhistas e previdenciária, elas foram contra-reformas. Na verdade, elas retiraram direitos dos trabalhadores, né, e mantiveram privilégios dos mais ricos. Então, todas as vezes em que a gente tem efetivamente uma crise do sistema capitalista, ele vai atingir com mais ferocidade a classe trabalhadora. A última reforma, a recente reforma administrativa que está sendo proposta, por exemplo, ela retira direitos dos professores, dos trabalhadores da saúde, da assistência social, do INSS, de todos aqueles profissionais que atendem a população no dia a dia. Mas deixa de fora os auditores fiscais, os desembargadores, os juízes, os diplomatas, os militares, os parlamentares, aqueles que têm os maiores salários. Então, essas políticas, elas estão indo na contramão daquilo que é necessário. Elas estão retirando o direito dos trabalhadores, concentrando riqueza na mão de poucos e aumentando as desigualdades. Então, é necessário reverter esse jogo. A gente precisa de políticas públicas que cuidem da vida da população durante a crise, que façam reformas, que distribuam riquezas e que diminuam as desigualdades, e não o contrário. Só assim vamos conseguir superar a crise, senão a gente se afunda em pobreza e violência. E nesse sentido, essa crise que afeta o Brasil desse jeito vai afetar ainda mais especialmente a região de Rio das Ostras e Macaé, porque é uma região produtora de petróleo, que vive e depende desse petróleo. E aí temos o fato de que Rio das Ostras vai ter uma queda de arrecadação por conta dos royalties do petróleo, mas também uma queda de arrecadação
por conta do aumento do desemprego, porque parte daqueles postos de emprego que existiam em Macaé vão ser eliminados, ou mesmo em Rio das Ostras, das atividades correlatas da cadeia de petróleo. E aí, meu amigo, soma-se a isso o fato de que o Estado, ao ente conhecido como Prefeitura de Macaé, Prefeitura de Rio das Ostras, prefere investir nos mais ricos do que destinar os seus recursos para prover os mais pobres, repetindo a fórmula de que o Estado brasileiro tem lado. E, infelizmente, ele não está do nosso lado, não está do lado da classe trabalhadora, e sim do lado dos mais ricos. Cabe a nós, meu amigo, mudarmos essa situação. Bom, me resta agradecer a esses professores maravilhosos que conseguiram explicar de forma muito didática como que o capitalismo, de modo geral, é um sistema em crise e como que essas crises afetam a realidade das nossas vidas no cotidiano e nos fazem comprar um saco de arroz a R$40. Por isso que nós temos que nos organizar nacionalmente, internacionalmente e também nas nossas cidades para resistir contra essa classe que vive de nos explorar. Trabalhadores do mundo, univos.